Se o Moneyball ameaça a autoimagem dos sócios de escritórios de advocacia, tal como os algoritmos estatísticos ameaçavam os olheiros do beisebol da velha guarda, a melhor forma de preservar o status quo é ignorar os dados e simplesmente desviar qualquer tentativa de debate. Bill Henderson, da Universidade de Indiana. A estratégia de recrutamento vencedora em escritórios de advocacia: resultados ou currículos? Gesto de gestão. Hello, tá tudo bem aí com você? Que bom tê-lo por aqui nesta quarta temporada do Gesto de Gestão. Esse é o episódio número 76 do podcast de administração de escritórios de advocacia. Eu sou o Alelupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal, que trouxe para este elenco a grandíssima, maravilhosa e amiga Daniele Serafino. Olá, Dani. Obrigada. Com essa introdução, não sabe mais nada. Obrigada, querido. André, tudo bem? Olá, Lupe, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo jóia. ótimo. André, tudo ótimo. É seguinte, né? Você já havia avisado que sua aposta para 2024 era no crescimento da importância da área de recursos humanos em escritórios de advocacia. Mas confesso que quando vi o assunto desse episódio aqui, eu fiquei surpreso. Você sempre com acessos, né? Acessos privilegiados a... Não, e a BIM não tem nada a ver com a BIM isso aqui. Acessos privilegiados ao espelho do episódio. Espelho do episódio. Assim. Mas surpreso fiquei eu, viu, Lupe? Quando li a nota da plataforma Law 360 Pulse, do Modern Lawyer, do dia 10 de janeiro, então já faz algum tempo, que trazia o seguinte texto. A empresa de marketing e comunicação Barrett e Brunelli lançou sua equipe de reconhecimento de talentos jurídicos orientada por dados e tecnologia em 2022. E desde então, decolou, fornecendo aos clientes de escritórios de advocacia serviços de reconhecimento ao estilo Moneyball, que atribuem pontuações numéricas a candidatos parceiros laterais, ou seja, a candidatos de sócios laterais, fecha aspas. Moneyball, na origem, Daniele e Lupe, é um livro, Moneyball, The Art of Winning and Unfair Game, que é de 2003 e é do Michael Lewis, que conta a história de Billy Beane, gerente geral do time de beisebol do Oakland Athletics, que se transformou em um filme. Então a gente vai sempre pensar, era bacana, um dia que fizesse um filme sobre, eu queria que fosse também o Brad Pitt, Pitt. Que te representasse, né, André? Mas o Brad Pitt, na realidade, faz o papel do Billy Beane, é uma história real. O filme retrata as tentativas de Beane de criar um time competitivo para a temporada de 2002, apesar da situação financeira desfavorável da equipe, usando uma sofisticada análise estatística dos jogadores. Eu, quando li essa nota, Daniele, eu fiquei... Bom, a primeira coisa que eu fiz foi assistir Moneyball, que eu não me lembrava se eu tinha assistido, que é um filme muito sensacional. Eu não vi ainda, confesso. Não, sensacional. Quem não viu, vale a pena. Quando você olhar para o Brad Pitt, você vai se lembrar de mim na hora. Mas com certeza, eu escalarei o Brad Pitt pra fazer o papel de André Porto Alegre. Impressionante. É o cast mais próximo. Mas é... Praticamente com o meu entendimento de beisebol também uma coisa que é um negócio surpreendente, né? E aí eu fui rever o filme, etc e tal, e fui ver o que estava se falando sobre isso, porque me pareceu, a nota era absolutamente recente, agora, de 10 de janeiro, falando da técnica de Moneyball para o recrutamento de advogados. Daniel, eu fiquei impressionado com isso e motivado a pesquisar. Há 15 anos, o editor da Legal Evolution, que é o Bill Henderson... Que é muito bom, inclusive. Tudo que ele fala é muito bem colocado. E que é o professor de Direito da Universidade de Indiana, ele se dedica a apresentar a evolução do Moneyball nos processos... Gente, há 15 anos, tá? Então, olha como eu estava atrasado. Surpreso e atrasado. Tem duas coisas, mas nunca... Sempre há tempo, né? A evolução do Moneyball nos processos de contratação de advogados pelos grandes escritórios. E ele tem, Lupe, desde 2006, ele faz efetivamente uma sequência de como é que está sendo trabalhado pelos escritórios, ou seja, não é uma questão que está distante, claro, ele se dedica a isso e nas pesquisas, enfim, que a gente foi fazendo, a gente encontra um histórico sobre isso. Então, esse é um tema efetivamente que está na pauta em 2024. Antes da gente seguir, André, eu só quero usar aquela expressão do esculpido em Carrara.
quando se falar sobre André Porto Alegre e Brad Pitt. Só Que obrigado, viu, Lupe? Tá, obrigado. Esculpido Parece não agora. é aquela que a galera costuma usar. Parece esculpido em Carrara. Exato. Lindo. Agora, quando a gente for ver a performance desse episódio, é aquele momento que a audiência cai, né? Sabe Exatamente, vocês estão de brincadeira. Tem um momento que a audiência despenca, O traço vai dizer assim, vocês estão de Abandona a brincadeira. Exatamente com esse tipo de André, observação. até parece. Mas vamos lá, André, eu tava vendo que o Henderson afirma que uma das suas maiores lições ao fazer o estudo sobre o Moneyball para escritórios de advocacia é que às vezes há um atraso calculado em anos ou mesmo décadas entre a disposição de fazer perguntas interessantes e ambientais importantes e a capacidade de realmente receber, aceitar e compreender as respostas honestas. Você vê que eu fui tão incisivo aqui que eu bati até a mão na mesa. Você escuta esse toque-toque? Você era a minha na mão, meu incisivo. dedo aqui. E a Aline já pegando o taco de beisebol pra bater na gente. Inspirada no Moneyball. Inspirada no Moneyball. Ataque de beisebol. Mas e aí, o que você fala sobre É interessantíssimo essa tua colocação, até porque quando você coloca das perguntas ambientais, são as perguntas com contexto, né? Eu acho que essa é a questão. O assunto volta à pauta dos negócios da advocacia por causa de uma experiência bem sucedida por uma empresa de relações públicas que é a Barrett e Brunelli. Quer dizer, ela começa a utilizar, ela é uma empresa que faz esse trabalho junto a escritórios de advocacia, Daniele, e ela começa a utilizar esse tipo de critério. E o que o Henderson fala é que como isso demora, né? Ele tem uma questão que depois, como demora para que os escritórios entenderem o que eles precisam, quer dizer, o que precisa ser efetivamente perguntado num processo de seleção e de recrutamento de advogados. Ele fala em anos e até décadas. E décadas, quer dizer, como se estaria atrasado. E ele, desde 2006, começa a achar que ele já deve estar meio frustrado, né? Porque desde 2006 ele fala isso e a gente não consegue, segundo ele, pelo menos, evoluir. Mas a Barrett Brunelli, que é especializada em escritórios de advocacia, e ela tem uma área denominada de inteligência de talentos e aquisições. E tem no comando uma figura que também me pareceu interessantíssima, que é o Howard Rosberg, que curiosamente não é advogado, Daniel, ele é bacharel em artes plásticas e arquitetura, mas é um profissional bastante experiente nesse tipo e atende escritórios de advocacia há bastante tempo. O Rosenberg não é o único líder contemporâneo e ele trabalhou, viu, gente, em escritórios, etc e tal, ele se dedicou a isso, um pouco como a gente falava até sobre alguns escritórios que acabam trazendo pessoas de outro, falamos isso acho que há 2 episódios atrás, no 74, onde a gente falava um pouco de profissionais que não são advogados. E ele começou a considerar esse processo de revitalização, ele chama de revitalização do Moneyball como instrumento de métodos. E aí vem a palavra que para mim é a chave desse episódio, que eu adorei, Daniel, e que me lembrei muito de você, que são os métodos contra-intuitivos para a contratação de advogados. Eu não sei falar isso. Contra-intuitivos. E você sabe que aí nas pesquisas que o Henderson faz, é impressionante, Daniele e Lupe, como a gente percebe, né? Então ele tem experiências em escritórios que, por exemplo, não tem importância nenhuma a faculdade em que você se formou. Pronto, de novo, aquela audiência que a gente já tinha recuperado, já voltou a cair toda, já estamos sem audiência. Agora estamos falando para nós mesmo. Agora aqui, para nós. Agora não tem... Vamos ficar felizes com o nosso papo. Nem a Aline não, a Aline vai se levantar e ir embora, né? Ela não quer mais saber da gente. Mas é exatamente isso. Ele coloca que quando ele entra no processo do Moneyball, que é um livro, independente do filme, etc e tal, e é verdadeiro, né? É o único time de beisebol até hoje que venceu 20 partidas seguidas no campeonato de beisebol nacional. É 20 partidas de beisebol. Isso que é muito interessante. A última conquista, acho que na década de 20, alguma coisa assim, que era 19. E ele chega no 19 e ele faz o 20. E aí se reputa a essa questão. O filme, vejam bem, gente, é depois do livro, tá? O livro é que era... Agora, métodos contra-intuitivos, Daniele, eu achei sensacional. Não é a faculdade, ele começa a verificar outras questões aonde a gente pode identificar talentos da advocacia, e isso eu achei, assim, sensacional.
Ô André, quem mais está tratando desse assunto? Quer falar alguma coisa? Eu já saí. Dani quer um especial de final de ano de novo. É março. 3 horas de duração. Março. Só esses 3 primeiros episódios já dá um especial. Eu tava aqui refletindo assim, recentemente eu passei por um processo de seleção para 2 vagas de pessoas do meu time e foi interessante que as pessoas tinham já as convicções delas e falaram, eu gostaria que você, pela experiência, né, por ter passado por muito processo, contratado muita gente, estamos aqui entre 2 pessoas, 2 dúvidas. E aí essa coisa, quando você já tá nessa fase de um processo de seleção, a pessoa já passou por várias peneiras, todas as peneiras das perguntas supostamente básicas, né? Então ali o meu papel era muito mais um papel intuitivo mesmo, sentir a pessoa, né? E é isso que as pessoas esperavam de mim, que eu conseguisse ali ver qual a pessoa que teria mais fit, né? Com o cultural, com o time, cultural com as pessoas trabalhavam, com nossos propósitos, que a gente buscava. E aí uma das coisas que eu perguntei, que foi uma pergunta que eu nunca tinha feito pra ninguém, que foi interessante, a gente acabou de fazer um rebranding da nossa marca, e eu perguntei pra pessoa, você já viu que o nosso escritório fez um rebrand da marca? Assim, qual a sua percepção do rebrand? Você vem do rebrand, qual é a sua leitura de como é aqui o escritório? E a pessoa descrevia o que ela achava. E naquela simples frase, que não tem nada a ver com nenhum skill técnico, se ela entende do direito X, Y e Z, foi possível extrair com a visão dela cultural sobre aquela empresa que ela iria trabalhar e se ela estava aderente e o que ela esperava, se ela entrasse ali, o que ela estava esperando ver da porta para dentro. Então, a gente ajustar as expectativas, né, de, poxa, ela vai entrar a porta para dentro, é isso que ela vai ver? É isso que a gente está buscando, esse tipo de pessoa? E são, às vezes, perguntas que fogem totalmente de skills técnicos. E eu pensei nisso que você falou, André, que às vezes essa questão de recrutamento, dessa gestão de pessoas, tem muito mais a ver com outros critérios que não os técnicos, que eu tenho uma visão que o técnico, a pessoa pode correr atrás, a gente dá curso, a gente ensina, a gente senta do lado, mas tem coisas que não dá para ensinar, tem coisas que não estão no currículo, que não tá na faculdade que fez, não tá na pós, tá além disso. E eu acho que o direito tá precisando de um pouco mais do que tá além disso. Eu vi uma pessoa do Meta dizendo uma vez uma expressão que eu achei muito legal, você tá entrando aqui pro Meta, traga a sua caixa de ferramenta. Eu achei isso fantástico. A sua assim. caixa de ferramentas. Acho interessantíssimo. A questão disso tudo é que quando você começa a pesquisar, e o Harrison tem feito essa pesquisa, então ele vai mostrando como é que é a evolução, né? Eu gostei muito dessa palavra, as coisas que são contra-intuitivas, né? Se eu quero ter um bom advogado, vou colocar a coisa da faculdade, porque era uma das experiências que se fez. Então, lá nos Estados Unidos, ele não precisa ser necessariamente de Harvard, né? E ele colocava isso aberta. E ele vai mostrando. Por quê? A questão do Moneyball, claro que ela tem uma facilidade. O livro foi feito, só pra gente entender, né? O livro é escrito em 2003, um ano depois que o time foi campeão. Então, você tem 2002 e o livro é em 2003. E o trabalho dele todo, do livro, é exatamente mostrando qual eram os aspectos contra-intuitivos para a contratação de jogadores baratos. Então tem uma agora lá que tem um dele que tem, por exemplo, o braço torto. Tem coisas curiosas. Ele fala que pro jogo de beisebol, e aí tem uma coisa interessante, que o jogo de beisebol tem uma complexidade aonde você tem alguns movimentos, algumas coisas que não interessa, não é só ganhar, né? Você tem coisas, você pode ganhar uma partida de beisebol sem necessariamente fazer coisas que aparentemente são para a vitória. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não conheço, mas fui pesquisar. Por que ele escreve o livro em cima do beisebol, né? O que a gente percebe hoje, e respondendo já a tua pergunta, é que já existe uma adaptação exatamente para se levar essa questão para a advocacia, que não está só restrita à questão dos números necessariamente, como estava no beisebol, né? No beisebol você tinha uma questão mesmo, quase que uma matriz matemática, né? Por isso é que o contra-intuitivo, quer dizer, ele é interessante. Por isso que perguntar qual é a percepção que eventualmente um candidato tem sobre a marca, diz muito, Dani. Diz muito, é sensacional. E esse exemplo prático que você traz é interessantíssimo, porque uma coisa contra-intuitiva, né? Agora, não me interessa onde ele estudou. Não me interessa em nada. Como é que foi, se fez pós-graduação ou essas outras coisas. Agora as pessoas jogam o telefone fora. Se sabe inglês. Pronto, agora a nossa audiência, terminou. Agora definitivamente. Mas tem outras pessoas, sim, Lupe, fazendo esse trabalho. O Evan Parker, da Parker Analytics, também faz parte desse coro que acredita que o mercado da advocacia mundial precisa adotar outras práticas para a identificação de talentos. Parker fundamenta seus pensamentos em 3 fatores que, nas primeiras iniciativas de Bill Henderson, eram difíceis de se considerar. Então, tem uma pessoa hoje fazendo, e o que o Henderson falava lá em 2006 era complicado. Em primeiro lugar, projetos ambiciosos de dados exigem um líder motivador
ou pioneiro no comando. Exatamente o que Daniele Serafino falou no episódio 74, né? Quer dizer, líderes inspiradores. Então, muitos escritórios podem estar ouvindo, se retomaram a audiência depois de tudo que nós falamos, né? Se retomaram a nossa audiência, podem estar... Não vão conseguir implantar isso, segundo Parker, se não tiverem líder, e o que ele fala, líder inovador ou pioneiro no comando, né? E tem que ser pioneiro sempre, né? Sim. Essa é a questão. Não né? é o pioneiro dos 135 anos do outro escritório lá. Era 147. 147. Comeu 12 anos do pau coitado do escritório. Que eu quis aliviar. Aliviar a cara. Então é isso. Então, primeira questão. Em segundo lugar, o ruído dos dados na economia e na cultura em geral continua a crescer, fazendo com que até advogados ricos e sofisticados se sintam vulneráveis, da mesma forma de que o Malcolm Gladwell certamente não fez mal. O Malcolm Gladwell é aquele autor do livro que fala sobre o imprimatur, né? Que é uma tese. Vocês conhecem esse? Não. Eu vou trazer na próxima, prometo, só pra gente fazer. Isso dá ao inovador e ao líder dos early adopters mais liberdade para avançar, né? Então, assim, early adopters também são aquelas pessoas que vocacionadamente aderem muito rapidamente às inovações. Então, assim, o que ele quer dizer? O que o Parker ele quer dizer? E eu me comprometo a no próximo episódio a gente falar sobre esse imprimatur, porque aqui eu vou me atrapalhar. Mas acho que vale trazer pra cá. Sim. Tem uma lógica que é o seguinte: os próprios advogados com sucesso e de sucesso começam a perceber que você pode ter determinados elementos que são importantes, que não são mais aqueles que os contraintuitivos mesmo. Então, tem que haver uma percepção. O que motivaria, segundo o Parker, esses que ele chama de ricos, etc., ele faz uma frase dele, né, ricos e famosos, a eles motivarem novas lideranças, ou seja, eles teriam que ter esse tipo de entendimento. Uma questão interessante. E aqui, Daniele, entra claro que o que você fez foi contraintuitivo mesmo, saber o que é a marca, mas nas experiências que o Parker principalmente tem, ele se abastece de dados da faculdade. Trabalhos apresentados, coisas da jornada de faculdade, quem sabe nos Estados Unidos isso seja mais fácil, da jornada de faculdade, que é uma coisa que a gente nunca pergunta, né? Porque a gente sempre pergunta assim, se formou aonde? Aí o cara conta e termina o assunto acabou, aí, como se tivesse tudo dado. É verdade. Tá tudo dado. Aí formou em X. Bom. Bom o quê? Bom o quê? O que você fez nesse período? E é isso que o Parker E esse é um bom exemplo, André, assim, né? Não falando de outros podcasts, mas no ano passado eu gravei um podcast com a turma do Mackenzie. Como assim? E quem conduz o podcast são os estudantes de direito. Isso é muito legal. E é muito legal que ali você tá na bancada com essas pessoas e você vê, cara, eles nem estão formados ainda. E onde tá a cabeça deles? Eles já estão conseguindo enxergar esse direito do amanhã. E eles nem se formaram ainda. Ou seja, vão ser profissionais possivelmente, assim, brilhantes. Então é isso, ou seja, o que você fez na faculdade? Putz, eu liderei um podcast sobre inovação, eu fiz isso, eu fiz um trabalho disso. Isso diz muito e não sobre termina no nome da faculdade. Não. Porque nós estamos terminando no nome da faculdade. Fiz tal coisa, tá bom. Eu fiz tal coisa. Né? Então, assim, olha que interessante. E isso é isso que dá ao líder inovador, ele começar a entender esse tipo de jornada que passa a ser importante. O camarada pode ter feito uma baita numa faculdade Exatamente. de nome e ter ficado 4, 5 anos no boteco da faculdade. Vamos em frente aqui, vai. Bom, em terceiro lugar, e de forma relacionada, a liderança geracional começa a mudar nos principais escritórios de advocacia, aspecto já tratado aqui no episódio 74. E os líderes, com cerca de 40 anos, podem tornar os dados parte de sua agenda de mudança de forma segura e racional. Que essa é uma outra coisa também colocada, que é o seguinte, a gente tem que formar essas lideranças, né? Essa crise de liderança é porque não há formação. Essa questão de dados, por exemplo, isso que a Dani traz. O que você fez nessa ótima faculdade, maravilhoso? O que você fez? Porque a gente está colocando, na realidade, na visão dos professores. Eu não estou contratando professor, eu estou contratando advogado. Isso. Eu tô contratando advogado. Exatamente. Que se ficou exatamente o tempo todo bebendo no boteco da frente, o que não tem... enfim, o que pode acontecer... Faz parte, né? Faz parte, não tem problema. Além disso, esse grupo dos 40 anos é inteligente e experiente, segundo Parker, é experiente
e inteligente para acreditar em pílulas de fitness. Ele acha que isso tem que começar a ser exercitado. É isso que ele fala. Você começa a pegar esses números, começa a ver, ou começa a pegar esses dados, ou começa a fazer outras interpretações num processo de contratação. E aí o Henderson, só para terminar, Lupe, eu queria abrir uma aspas do Henderson, que eu acho interessante, porque é como se ele tivesse visto que alguém leu os estudos dele, né? E não fui eu, porque eu só li agora. Abre aspas. Na medida em que Evan Parker está oferecendo uma academia para alguns curiosos no topo dos principais escritórios de advocacia, a próxima geração, com a maior parte de sua carreira ainda pela frente, tem um forte incentivo para embarcar. Aos poucos, eles trarão o resto do escritório. Então, é o Henderson que é o pioneiro que diz assim, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer sobre Moneyball, sobre essas ideias, e agora o Parker é que tá fazendo. Eu achei interessantíssimo isso, porque é um processo lento, etc e tal, mas eu quis trazer isso como tema do nosso gesto de gestão. Isto posto, peço que a Aline calibre o microfone, diminua a luz, foque a luz na Daniele Serafino. Atenção, Ed Chaves para nosso sinal sonoro, porque vem aí o gesto de inovação. Para quem estava com saudade da inteligência artificial, esse episódio vai falar sobre ela. A evolução rápida da inteligência artificial, especialmente nesses que a gente chama de modelos de linguagem, como o ChatGPT, a gente sabe que tem o potencial de transformar a prática jurídica. Mas o que eu queria trazer hoje é que recentes incidentes, né, como esse uso inadequado dos ChatGPTs por advogados, a gente comentou aqui nos gestos de gestão do ano passado, vários episódios até que saíram no New York Times, em outros lugares, de advogados usando o ChatGPT de forma, né, inadequada ou indevida, trouxeram sérias preocupações sobre o uso da inteligência artificial no direito. A comunidade jurídica tem expressado essa preocupação e chamado isso de alucinações legais geradas pela inteligência artificial. Diante disso, surge a pergunta: será necessária, então, uma supervisão humana para garantir as práticas éticas da inteligência artificial na profissão jurídica? Muitos acreditam que sim. Essa abordagem ela é chamada de integração homem-máquina. E quem acredita nela advoga nessa tese de que a supervisão humana vai ser necessária para assegurar que a inteligência artificial tramite, né, dentro do mundo jurídico com práticas éticas e que evite muitos equívocos. Alguns estudos da faculdade de Stanford, eles se referem a isso como sistemas de alarmes inteligentes. Então é como se os homens fossem os sistemas de alarme inteligentes da máquina. Grandes escritórios de advocacia em todo o mundo, incluindo aqui o Brasil em notícias recentes, estão investindo em testar e garantir a segurança de modelos de inteligência artificial dentro dos escritórios. Surgiram nesses grupos de implementação uma troca entre advogados e cientistas de dados. Eles chamam isso de red teaming. Alguns órgãos de classe, como a OAB da Flórida, estão propondo diretrizes éticas para o uso da inteligência artificial pelos advogados. A OAB da Califórnia, por exemplo, ela entende que o ChatGPT pode ser bom para os advogados, pois ela pode aliviar a carga mental que exige nessa função cognitiva do advogado. E eles têm, inclusive, incentivado que os advogados utilizem. Mas eles recomendam, por outro lado, a OAB da Califórnia, que seja feito disclaimers para os clientes. Ou seja, se eu fizer um trabalho utilizando inteligência artificial para os clientes, eu deveria avisá-los que eu usei inteligência artificial para fazer. Outras iniciativas no âmbito acadêmico, como a MIT, eles têm explorado essa integração responsável da inteligência artificial na prática jurídica. E no campo público, o relatório anual da Justiça americana, ele também menciona a necessidade da supervisão humana, tendendo para essa adoção da tese da integração do homem e da máquina. No Brasil, a gente também viu recentemente que o presidente do STF reconheceu a utilidade da inteligência artificial para combater a morosidade judicial, mas ele destacou a importância da regulamentação para proteger os direitos fundamentais, democracia, segurança e etc. Diante de todas essas iniciativas que a gente comentou aqui, na esfera pública, privada, nos órgãos de classe, né, no governo, fica claro que a IA veio para ficar na profissão jurídica. O grande desafio dos próximos anos será a sua aplicação, experimentação, regulamentação e, por que não, a incorporação nos serviços jurídicos. Se você ainda duvida que isso venha para ficar e que seja apenas uma hype, te diria que você deve revisitar as suas percepções. Ela veio para ficar. Você está pronto? Uau! Mais nada a dizer. Você está pronto? Estou me preparando. Depois disso, a gente dá a resposta estou me preparando. Daniele Serafino, valeu. André Porto Alegre, feito, hecho.
Então é isso, a gente se prepara agora para a próxima edição, que é o episódio número 77, agradecendo aqui a Aline Nascimento, que está nos comandos na mesa, também preparando, captando as nossas vozes aqui, ao Ed Chaves, que está lá no estúdio dele, no cafofo dele, editando e montando o Gesto de Gestão. Agradecendo também a equipe da Compasso Collab, que dá aquela força aqui para que aconteça o Gesto de Gestão. Nos falamos no episódio número 77. Valeu! Gesto de Gestão.